vocês. Então, hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais informatizada. Vou testar esse vídeo de aula, né, gravando o slide e a minha tela para ficar mais próximo de vocês. Espero que dê certo. Vamos tentar, né? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o núcleo celular, os ácidos nucleicos e a replicação do DNA. Esse conteúdo é referente à aula de Biologia 2. Ele também está na apostila do Pré-Veste no módulo 1, nas páginas 432 e 433. Então, nós vamos começar nossa aula falando um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, que eles são formados por sequências, né, de nucleotídeos, os polímeros de nucleotídeo, essa figura aqui, e são os famosos DNA e RNA. Eles são compostos orgânicos que são especializados no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética. Nós temos o DNA e o RNA, como eu falei, e nessa figura cada bolinha vai ser um monômero, que é um nucleotídeo, a junção dele vai ser o ácido nucleico. Então, os ácidos nucleicos, os nucleotídeos, né, as sequências de vários nucleotídeos vão formar os ácidos nucleicos. E em relação à estrutura do nucleotídeo, todo nucleotídeo vai ter na sua estrutura um fosfato, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada. O que vai diferenciar um nucleotídeo, se ele é um DNA ou se ele é um RNA, é a pentose que ele vai ter. Se for uma pentose do tipo desoxirribose, ele vai ser um DNA. Se for do tipo ribose, ele vai ser um RNA. E o que também vai mudar de um nucleotídeo para outro vai ser a base nitrogenada, porque existem 4 tipos no DNA e 4 tipos no RNA. No DNA nós temos a base nitrogenada adenina, a timina, a citosina e a guanina. Já no RNA nós temos a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. Só para chamar a atenção, como podemos observar aqui em vermelho, no RNA a timina vai ser trocada pela uracila, tá bom? E as bases nitrogenadas, elas também podem ser de 2 tipos. Elas podem ser purinas ou pirimidinas. Elas vão se diferenciar de acordo com o tamanho que elas possuem. Se elas possuírem um anel com 6 átomos fusionado a um anel com 5 átomos, como aqui, elas vão ser do tipo purinas, que é no caso a adenina e a guanina. Se elas tiverem apenas um anel com 6 átomos, elas vão ser ditas como pirimidinas, que vai ser o caso a citosina, a timina e a uracila. Agora falando mais especificamente do DNA, a estrutura do DNA ela foi descrita por James Crick e James Watson e Francis Crick em 1953, e eles ganharam um prêmio Nobel por isso, por descrever a estrutura do DNA. Mas mais recentemente, acho que em 2003, o Watson escreveu um livro onde ele contou que, na verdade, eles também tiveram uma ajudinha dessa cientista que é a Rosalind Franklin. E na época da descoberta da estrutura do DNA, eles usaram como base o trabalho de difração de raio-x da Rosalind Franklin, e nunca deram crédito para ela. Mas recentemente eles acabaram dando esse crédito e falaram que a base do trabalho deles também foi os trabalhos deles foram baseados no trabalho da Rosalind Franklin. Tá bom? Então a estrutura do DNA ela foi descrita por Watson, Crick e com a ajudinha da Rosalind Franklin. Tá? Mais especificamente, né, em relação a essa estrutura do DNA, ele é formado por 2 fitas, né? É uma dupla hélice de polinucleotídeos que se enrola formando uma estrutura helicoidal. O DNA ele pode ser encontrado no núcleo, nas mitocôndrias, nos cloroplastos das células eucariotas, nas bactérias, etc. No DNA nós vamos ter a informação genética da célula, né, o material genético da célula, porque
dentro do DNA nós temos os genes, que são quem possuem informação para formar as proteínas. Eu vou falar mais na frente sobre eles. Então, por isso que a informação genética está dentro do DNA. Então, em relação às fitas do DNA, elas são formadas por esqueletos de fosfato, né? Como podemos observar aqui na figura, e açúcares, né? As pentoses, que são açúcares que estão fusionados nas bases, ligados, né, nas bases nitrogenadas, e essas bases elas vão estar sempre formando pares e vão estar unidos uma fita na outra através desses pares que as bases nitrogenadas elas vão ter. Então, explicando com mais detalhes isso, então em cada fita do DNA vocês vão ter os nucleotídeos, que estão sendo ligados por ligações fosfodiestes, que é essa ligação de um nucleotídeo para outro. Essa ligação vai ocorrer quando a hidroxila do carbono 3' da pentose vai se ligar ao fosfato do carbono 5' da outra pentose, né? Aí vai ocorrer essa ligação do nucleotídeo ao outro. Então, nessa figura aqui, nós podemos observar que nessa extremidade, aqui em cima, o nucleotídeo ele está com seu fosfato livre nesse carbono 5' aqui, na extremidade 5' dessa pentose. E aqui embaixo, nós já temos o grupo hidroxila, que vai estar livre, né? Que está ligado ao 3'. Então, por isso que a fita do DNA ela sempre será lida do 5' para o 3', porque aqui em cima nós temos o fosfato no 5' livre e aqui embaixo nós temos a hidroxila no 3' livre, tá bom? Então, sempre a leitura do DNA vai ser da extremidade 5' para a extremidade 3'. É importante mencionar também que as fitas do DNA elas são ditas antiparalelas, ou seja, uma vai ser ao contrário da outra. Então aqui está 5', 3', aqui essa do lado, ela está 3', 5', tá bom? Então agora vamos falar sobre a ligação de uma fita com a outra, né? Que é feita aqui, ó, aqui no meio. Ela vai ser feita através de pontes de hidrogênio que vão ocorrer unindo as bases nitrogenadas. Porém, é muito importante mencionar que as bases nitrogenadas elas não vão se ligar a qualquer coisa. Cada base nitrogenada vai se ligar a uma base específica. Por exemplo, a guanina ela só se liga à citosina. A adenina ela só se liga à timina. Por quê? A quantidade de, por exemplo, de guanina no nosso DNA é igual à quantidade de citosina. E a quantidade de adenina vai ser sempre igual à quantidade de timina. Então, a adenina sempre vai se ligar à timina e a guanina sempre vai se ligar à citosina. Então, por exemplo, essa relação a gente chama de relação de Chargaff. Na relação de Chargaff diz que se, por exemplo, você tem 20% do seu DNA de timina, você vai ter a mesma quantidade de adenina. Então, você vai ter 20% de adenina. Quanto sobra para 100? Vai sobrar 60%, né? Desse 60%, você vai dividir por 2, que faltam essas duas bases nitrogenadas. Então, você vai ter 30 de guanina, 30 de citosina, tá bom? Então, é sempre assim. Para ajudar a gravar, tem uma regrinha, né? Que é Agnaldo Timóteo Gal Costa. Não sei se vocês gostam, são cantores antigos, mas ajuda a lembrar, porque Agnaldo Timóteo, adenina, timina. Gal Costa, guanina com citosina. Então, é uma coisa que a gente tem que saber, que a quantidade de DNA sempre vai ser igual, essa base nitrogenada sempre vai ser igual no nosso DNA, então uma sempre vai se ligar à outra. No caso, a guanina com a citosina, a adenina com a timina, tá bom? E como que esse DNA ele vai ser passado de geração para geração? Como que essa informação genética vai ser passada para os nossos descendentes, né? Vai ser através da replicação do DNA ou duplicação do DNA.
E essa duplicação do DNA nós chamamos de semiconservativa. Por quê? O DNA que a gente diz que é DNA molde, né? A fita molde do DNA, que é a que vai se duplicar. Quando ela se replicar, a fita nova sempre vai ter um pedaço da fita antiga. Então, por exemplo, aqui em cima, essa fita nova que está em azul, ela tem um pedaço da fita antiga que está em roxo. E aqui embaixo, a fita nova azul tem um pedaço da fita antiga que está em amarelo. Então, na dupla fita que se forma, vai ter uma fita do DNA antigo e uma fita do DNA novo. Sempre vai ser assim, de forma semi-conservativa. Aí aqui eu trouxe para vocês um vídeo que dá para observar bem como é feita essa replicação do DNA. E eu vou explicar para vocês como acontece, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, vamos começar o vídeo, né? A explicação do vídeo. Ele tem legenda, mas eu vou meio que narrando ele para vocês conseguirem acompanhar. Ele começa falando sobre a fita do DNA, dupla fita do DNA, né? O DNA tem essa estrutura de dupla hélice e que nele possuem as bases nitrogenadas, que podem ser A, C, G ou T, como eu já falei, né? E que uma base sempre vai se ligar no seu par de base. O A sempre vai ligar ao T e o C sempre vai se ligar ao G. E que a leitura do DNA, ela sempre vai ser feita da região 5' para a região 3'. Sempre vai ser assim. Então, a primeira etapa da replicação do DNA vai ser quando as fitas se separam. Vai vir a enzima helicase. Essa enzima vai fazer com que os nucleotídeos se separem uns dos outros, fazendo com que essa fita se abra. Quando essa fita se abrir, vai ser formado o que chamamos de forquilha de replicação, que é essa região aberta da fita do DNA, que vai ser onde vai ser iniciada a replicação. Lembrando que essa replicação do DNA é semi-conservativa. Então, na fita nova, se formada, vai ser sempre uma fita do DNA antigo com uma fita do DNA novo. Sempre vai ser assim. O processo de replicação vai ser iniciado pela primase, pela enzima primase, que vai fazer o primer, que é o RNA iniciador, é uma porção de RNA, e no local onde está o prime, é indicado que a replicação vai se iniciar nesse local. Então, onde tiver o prime, a DNA polimerase, que é essa enzima que vai chegar aqui, ela vai chegar e vai começar a construir a nova fita de DNA. Ela vai se ligar nesse prime e vai começar a construir a nova fita de DNA. Ela vai se ligando e montando a nova fita do DNA. Porém, essa DNA polimerase, ela só consegue fazer essa construção da fita da região 5' para 3'. Ela sempre vai fazer assim. Uma observação. Existem duas fitas do DNA, né, que vão ser montadas. A fita que nós chamamos de contínua e a fita descontínua. Na fita contínua, a DNA polimerase ela vai adicionar a base nitrogenada uma por uma, de forma contínua, na região 5' para 3'. Já na fita descontínua, que é essa de baixo aqui, ela vai fazer as adições das bases no sentido 3' para 5'. Mas como eu já falei, ela só consegue fazer isso do 5' para 3'. Então ela vai fazer isso em pedaços, ela vai fazer essa adição em pedaços. Em pequenos pedaços que são os que chamamos de fragmentos de Okazaki. Então ela vai fazendo pedacinho por pedacinho.
E ela vai fazendo como se ela estivesse fazendo de trás para frente. Porque ela só consegue 5 linhas por 3', então ela vai de pedacinho em pedacinho, como se ela estivesse vindo de trás para frente. Para conseguir fazer. Aí adiciona o primer e começa mais um pedacinho. Adiciona outro primer e começa mais um pedacinho. E assim até terminar a fita. Aí quando termina, quando o DNA é feito, aí chega a exonuclease, que ela vem e vai remover todos os primes que foram adicionados na fita do DNA. Aí outra DNA polimerase vem e vai preencher esses espaços que antes estavam os primes. A exonuclease vem, tira os primes, e a DNA polimerase volta, outra DNA polimerase vem, né, e completa esses espaços em abertos com pequenos pedaços de DNA. Então chega a DNA ligase, que vem e vai juntando todos os fragmentos de DNA para poder formar as fitas do DNA. A dupla fita, né? E com isso a replicação é finalizada. E no final, como eu falei, nós vamos ter uma replicação semiconservativa. Então nós vamos ter, na replicação semiconservativa, nós vamos ter 2 fitas novas sendo formadas. A partir de uma fita, nós vamos ter mais 2 fitas sendo formadas.